Paz, Senhor, irmãos. Amém? Que bom estar na presença do Senhor, né? Pegue a sua Bíblia, por favor. 2 Samuel. Dá para tirar esse... pronto. Isso aí. Pode desligar. Não vou precisar disso não. Isso aí. Amém? 23. 2 Samuel 23. Versículo 8. Diz assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquimone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Ezenita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à sua espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Ager, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: Quem me dera beber água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que estava junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco de vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: tem valente aí? Tem coragem aí? Se tem, dá um glória bem forte aí, senta. Aleluia. A gente lê o texto aqui, mas só para dar uma ilustrada, né? Davi, ele estava num lugar onde ele estava cercado. Ele estava dentro de uma fortaleza e do lado de fora estavam os filisteus. E o texto aí narrou um pouquinho das histórias de 3 pessoas, né? O Jazobeão, ou Jabezão, dependendo da tradução, né? Tem vários nomes aí, dependendo de como está a sua Bíblia. Eleazar e Samá. A Bíblia fala que esses homens eram de extrema coragem. Se você pesquisar na Bíblia, não tem muita referência. Mas só o que eles fizeram, irmãos, já é suficiente para a gente ter destaque dentro da palavra de Deus a respeito deles. Um homem só conseguiu ferir 800 de uma só vez. Eu fiquei tentando imaginar como é que um homem consegue ferir a 800 de uma só vez. Se a gente parar para pensar, é bem... Talvez se tivesse enfileirado 800 assim, ele chegasse com uma lança só.
E de repente o texto vai falar sobre Eleazar, que era o outro homem que estava cercado numa situação pelos filisteus, e sozinho, com a sua espada, ele matou 300 homens. A Bíblia diz que a gente leu aí que ele lutou até cansar. E ele usou tanto a sua espada que a Bíblia diz que a sua espada ficou presa na sua mão. Era como se a espada fosse uma extensão do seu corpo. E a Bíblia fala sobre Samar, um homem que foi cercado pelos filisteus, ele estava cuidando de um campo de lentilhas. Todo o povo daquela região foi embora. Quando viu os filisteus, foram embora. Os filisteus eram um povo muito numeroso, muito forte, era um povo de guerra. Então, quando eles chegavam, era quase que instintivo, era quase que instantâneo que as pessoas fugiam. Mas a Bíblia diz que esse homem ele permaneceu de pé, sozinho. E ele lutou contra todos os filisteus que se aproximaram. E a Bíblia diz que Deus, através dele, deu um grande livramento. 3 homens, que fazem parte vamos dizer, da escolta de elite de Davi. Davi ele tinha ali alguns valentes separados. Eram pessoas que eram... Primeiro que eu acho assim, para andar com Davi, você deveria ser valente. Porque a proposta que estava sobre a cabeça dele, o chamado que estava sobre ele, dependia de pessoas que estivessem na mesma visão que ele. Se a pessoa não está na mesma visão que você, irmãos, ela não pode andar junto com você. Porque em algum momento ela vai se desviar do seu objetivo. As pessoas que andam com você, elas têm que estar alinhadas com o seu propósito. E quando Davi se levantou, e quando Deus o separou, Deus fez com que pessoas que estivessem alinhados na mesma frequência espiritual dele pudessem andar ao seu lado. E a Bíblia dá um destaque para esses valentes aqui. Dentre os 37 que nesse capítulo fala, o texto fala desses 3. Homens que eram de fé. Homens que não temiam perigo. Homens que tinham única preocupação em realizar as ordens do seu Senhor. Não importa o que Davi quisesse, não importa a ordem que lhe fosse dada, eles saíam para obedecer. E eu achei fantástico esse texto, estou pensando nele já há alguns dias, que Davi ele teve um desejo de tomar água. Ele não deu uma ordem, ele não fez um pedido, ele não convocou ninguém, ele simplesmente comentou: Senhor, se eu pudesse beber da água da fonte de Belém, que está junto da porta. Esses 3 aqui, na hora que ouviram isso, falaram: opa, se o meu Senhor tem algum desejo, se o meu Senhor tem alguma vontade, já está feito. E a Bíblia diz que eles se levantaram, os 3 só. Eu quero que você pense bem na cena. Davi estava em uma fortaleza, murada. Do lado de fora, em Belém, estava todo o exército dos filisteus guardando aquele lugar. Estavam todos acampados. De repente, esses 3 homens, eles saem e eles entram no meio dos inimigos, não preocupando com a quantidade, não se preocupando com a força, não se preocupando com o armamento, não se preocupando com nada. Eles simplesmente tinham uma missão que eles colocaram no seu coração. Se Davi ele quer beber da água, Davi vai beber da água. E eles vão. A Bíblia diz, o termo usado eu acho bem exato. Eles romperam. Porque se você parar para pensar, se tem um exército, se ele está acampado, tem vigia. Tem alguém que vai estar olhando, tem alguém que vai estar analisando. E talvez do outro lado pensaram assim: está vindo 3 homens lá. Talvez de longe eram 3 homens, não inspiravam nenhum perigo, não inspiravam nenhuma ameaça. Mas à medida que eles foram se aproximando, eu acredito assim, que à medida que eles foram se aproximando, que foram identificados, vixe, aqueles 3 lá. Aqueles 3 que são os cabeças dos valentes. Talvez eles não tenham tido nenhum tipo de reação. E para os valentes não fazia diferença. Se eles se levantassem, eles estavam prontos para lutar. Se os inimigos se colocassem de pé, se armassem, eles estavam prontos para batalhar.
Eles não tinham preocupação, irmãos, com as ações, não tinham preocupação com os objetivos que o inimigo tinha, com as estratégias que eles iam usar, como que eles se levantariam, o que eles fariam. Eles tinham uma preocupação, realizar o desejo do seu Senhor. E a Bíblia diz foi que eles foram lá, romperam, pegaram a água, e pelo mesmo caminho que eles foram, eles retornaram. Ninguém se levantou e se opôs. Ninguém. E eles retornaram e chegaram em Davi. Fico imaginando essa cena, né? Falou, ó, você queria água? Lá da fonte está aqui, ó. Pode beber. E aí Davi, ele tem um entendimento, né, extraordinário. Ele fala, Senhor, como é que eu fiquei imaginando ele pensando, né, e se eles morressem? E se eles morressem, será que eu ia beber o sangue desses inocentes só porque eu tive no meu coração o desejo de beber água? Então ele não bebeu da água, o que ele fez? Ele ofereceu, a Bíblia diz que ele ofereceu como libação, como uma oferta ao Senhor para que Deus se agradasse do feito deles. Um desejo realizado, mas que não foi suficiente para o si. Foi suficiente para que eles pudessem exercer a sua fé, exercitar a sua fé, a sua coragem, primeiro para agradar a Deus. E aqui que eu entro na palavra. Será que nós hoje, irmãos, temos essa disposição e essa disponibilidade de se entregar para Deus de tal modo que aquilo que Deus sentir de desejo no seu coração, a gente se vai e realize independente da situação, independente da circunstância, independente do esforço, independente do dinheiro, independente das circunstâncias, independente da sua capacidade, da sua competência, do seu conhecimento? Será que nós estamos hoje disponíveis e aptos para entregar isso? Talvez se a resposta para nós hoje seja não. Hoje Deus quer fazer você se levantar hoje como esses três valentes, de forma diferenciada. De forma que você exercite a sua fé e tenha coragem de executar, independente de quem se opõe. Porque às vezes a luta, a gente olha e pensa que a luta maior está nos inimigos, mas a luta maior às vezes está dentro de nós. Já pensou se eles conversassem e falassem assim, ixi, será que dá? Vixe, será que os inimigos lá... Ai, são grandes, hein? São numerosos. São os filisteus. Né? Já tem uma fama que carrega. Irmãos, crente que serve a Deus não se preocupa com a fama do diabo. Crente que serve a Deus não se preocupa com o tamanho do adversário. Não se preocupa com a estratégia dele. Não se preocupa com nada, porque o objetivo meu é estar com meus olhos ligados nele. É Ele quem direciona, é Ele quem orienta, é Ele quem faz, é Ele quem capacita, é Ele quem dá coragem, é Ele quem movimenta. Então nós precisamos estar ligados nele, irmão. E o próprio Davi escreveu lá, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós precisamos pegar a palavra, irmãos, e crer, e viver. Esses três homens aqui viveram isso. Se o meu Senhor quer, está feito. O que Deus já definiu para a sua vida hoje, irmãos, precisa ser feito. Se Deus te escolheu e você está aqui hoje, a Bíblia diz assim que Ele te escolheu. Ele te deu um novo nome, Ele fala para você como uma árvore que precisa frutificar. E o seu fruto precisa permanecer. Hoje, irmãos, nós temos visto que se a gente for prestar atenção no que acontece fora da igreja, né, não vai viver um crente na terra, que não tem uma boa notícia. Né, apareceu o tarifaço do Trump, aí parece que o mundo entrou em colapso. Né, todo mundo já se preparando para o pior. Mas aquele que teme ao Senhor e que conhece a palavra, sabe que o mundo lá fora é cada dia pior. Tem que o dia lá fora piorar, porque um dia vai ser levantado o anticristo. Quando o anticristo se levantar, ele precisa prorrogar o quê? Paz. Ele precisa ser alguém de união. Como é que ele vai ter união se todo mundo já estiver unido? Isso vai habitar no caos, na tragédia, na violência, no descontrole, na dispersão. Então o mundo lá fora, por mais que você olhe e veja que está se degradando, está piorando, na realidade só está seguindo o curso do que a palavra já foi anunciada.
E da mesma forma que o mundo lá fora continua seguindo aquilo que já foi anunciado, nós aqui dentro precisamos continuar anunciando a mesma coisa. Porque se tiver caos lá fora, a paz está em você. Se tiver a perdição lá fora, em você está a solução. Se estiver lá fora todo mundo perdido, desorientado, em você está a salvação, porque Deus derramou sobre nós o Espírito que tem a capacidade de mudar e salvar qualquer vida. Já está em você. Deus já colocou dentro de você. Você precisa usá-lo como uma ferramenta. Era o que esses homens aqui usaram. Eles não tinham o poder do Espírito Santo como nós temos dentro de nós. Mas a arma que eles tinham nas suas mãos, eles usavam independente da circunstância. E eu e você que temos o Espírito Santo dentro de nós, irmãos, precisamos oferecer para o mundo lá fora uma solução que ele não conhece. Talvez ele até ouviu, mas ele ainda não vivenciou. Ele ainda não experimentou. E ele precisa que você, que está aqui hoje, está ouvindo essa palavra, torne prático isso na vida dele lá fora. É para isso que Deus te escolheu, irmão. É para isso que você está aqui. Para glorificar. Nós não cantamos aqui, ó, poderoso Deus. Ele é poderoso em palavras, mas ele é mais poderoso ainda em ações. E as pessoas precisam ver as suas ações. As pessoas precisam reconhecer o poder das suas ações. Porque muitos aí fora, irmãos, estão se perdendo diariamente. Diariamente. Essa semana aqui, acho que foi a semana que eu mais vi pedido de oração de gente doente. Né? Deus está te mostrando, irmão, qual é o caminho de você, igreja. Precisa exercitar a sua fé para curar os enfermos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você. E Ele te ungiu. Ele te escolheu, Ele te preparou, Ele te capacitou, Ele te orientou, Ele disse para você, vá, liberte aquele que está cativo, cure aquele que está enfermo, busque a salvação para aquele que está perdido. Tudo isso que nós vivemos aqui hoje nesse culto, irmãos, que talvez nem precisasse pregar, só de você sentir a presença e a glória de Deus estar dentro de você, é isso que o mundo lá fora precisa sentir. Porque a Bíblia diz que Deus, quando Ele me dá uma coisa, Ele não dá para que eu guarde. Ele me dá para que eu multiplique. Quando tem a parábola dos talentos, né? Deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para outro. Quando o Senhor voltou, Ele queria o quê? Multiplicação. Ele olhou e o de 5 talentos tinha multiplicado. O de 2 talentos tinha multiplicado. Mas o de 1 talento tinha guardado. Ele falou, olha, eu guardei tão precioso isso daqui, porque eu não quis nem perder o que eu tinha. O Senhor foi lá e tirou daquele lá e deu para o outro que multiplicou. Quando Deus me dá alguma coisa, irmãos, seja um dom, seja algo diferente dos demais, é para que você multiplique. É para que você aumente. É para que você estenda o reino. Para que você amplie as tendas do reino. O que precisa hoje é que o reino multiplique, irmão. Que você propague isso. Para que você tenha coragem de sair aqui como os valentes e saia por aí pregando a palavra, independente da circunstância, da situação, independente de quem é. Se Deus te levar lá no presidente, vá lá e pregue para ele. Se Ele te levar para um mendigo, vá lá e pregue da mesma forma. O que precisa realizar é que a palavra de Deus precisa ser anunciada por aquele que foi escolhido por Ele. E a capacidade, irmãos, já está em você. Ele não vai fazer algo extraordinário para dar capacidade, não. Ele já mandou o Espírito Santo. Ele compactou um pouco do seu poder e colocou dentro de você. Já parou para pensar nisso? Que muitos lá no Antigo Testamento clamavam às vezes para ver, só ver a presença de Deus. E Deus hoje, ó, colocou a essência dele dentro de você. Então o que eu preciso fazer então? Eu preciso exercitar aquilo que me foi dado. Primeira coisa, eu preciso entregar a minha vida para Deus por totalidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele tudo fará. Quando eu entrego, eu começo a andar no modelo que me foi determinado. Qual é o modelo que eu devo seguir? Qual é o modelo que eu devo seguir? Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Se eu estou seguindo o modelo, se eu estou seguindo o caminho, eu estou preocupado com a ordem do meu Senhor. Os 3 valentes aqui, eles estavam preocupados com a ordem que vinha de Davi. Não importa se era difícil, se era fácil, se eu estava preparado para aquilo, não estava preocupado com nada disso. Eles queriam executar a ordem do seu Senhor. E hoje Deus vem falar para você a mesma coisa. Eu estou esperando que os valentes se levantem e continuem a propagar aquilo que eu dei. Que é a palavra. Precisamos propagar, irmãos. Se você está aqui hoje é porque alguém um dia propagou a palavra. Se você está aqui hoje é porque alguém um dia se dispôs a fazer algo além daquilo que ele fazia. A colocar além daquilo que ele tinha de competência, talvez, de conhecimento, de habilidade. Deus não está preocupado com nada disso, irmão. Deus está preocupado com uma coisa só, que você busque obedecer a ordem do seu Senhor. O primeiro ensinamento da palavra de Deus é esse. Você precisa aprender a obedecer. E Salomão, que foi o maior sábio, ele reforça isso várias vezes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio de sabedoria. Quem sabe obedecer, sabe desfrutar dos privilégios de Deus. Quem sabe obedecer, sabe desfrutar dos privilégios de Deus. Quando você aprende a obedecer a Deus, irmãos, você aprende a obedecer a todas aquelas pessoas que são colocadas como autoridade sobre você. Os 3 valentes poderiam não ter feito nada? Poderiam. Eles não tinham recebido uma ordem. Eles não tinham sido determinados para eles, olha, eu quero que vocês vá lá e peguem a água. Ou estou mandando vocês ir lá pegar água. Não. Eles tinham um contato tão íntimo com Davi, que eles sabiam que o pedido era uma ordem. E Deus quer que você hoje estreite relacionamento com Ele. Quando fala de entrega, irmãos, é para você deixar que Ele assuma o controle. Isso é entrega, é deixar que Ele assuma o controle. Por isso que a Bíblia lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitar significa você submeter a sua vontade à vontade de alguém. Quando eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, Ele assume o controle. Quando Deus assume o controle, não há desvios do caminho. Não há falhas no processo. Não há interrupções. Não há perdas. Quando Deus assume o controle, é só garantia de sucesso. Quando Deus está no controle, irmãos, não existe fracasso. Não existe fracasso. Então, se tem áreas da minha vida que eu estou fracassando, significa que Deus ainda não assumiu o controle dela. Significa que ainda a minha entrega nessa parte não foi total. Significa que eu preciso que nessa causa, nesse processo, eu preciso que a obediência seja acima de todas as coisas. Esse é o processo que Deus precisa de nós, para que nós começamos a entender qual é o processo dele. Se Ele me escolheu, se Ele me deu uma ordem que é ir pregar o Evangelho, Ele espera que essa ordem seja cumprida. Ah, pastor, mas eu cheguei hoje aqui a primeira vez, sou visitante hoje. É a visita que recebe a missão, é igual um mandamento com promessa, né? É honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias de vida na terra. Você chegou aqui hoje, é só para você ouvir que Deus te escolheu, te nomeou e te deu uma missão para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça até o fim. Precisamos, irmãos, entregar nossa vida por completo. Lançar fora o medo que nos oprime. Eu saí de casa hoje para pregar com muito medo. Fazia tempo que eu não sentia medo assim. E eu cheguei aqui, e aí, quando eu cheguei aqui, que o pessoal começou a cantar, me deu uma tremedeira.
Mas um medo. E eu fiquei pensando a respeito, por que isso acontece? Né? Comigo é normal isso. A minha mão congela e depois volta ao normal. Mas é para que a gente entenda a preciosidade que é você carregar a semente da palavra dentro de você. Talvez a gente olhe e fale, nossa, que responsabilidade de pregar, nossa, que dificuldade, você tem que esforçar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, irmãos, isso daí não é nada comparado ao privilégio de Deus falar com você e você ouvir a sua voz. Não existe nada melhor do que isso. Todas as dificuldades passam, todas as lutas cessam, porque você, quando você está alinhado com o propósito de Deus, a única coisa que vive no seu coração é paz. E aí você começa a entender a essência de você ter Deus dentro de você. Não um Deus de discurso, não um Deus de teoria, não um Deus de um livro, mas um Deus que é vivo, mas um Deus que promove, um Deus que é poderoso, um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que faz sinais e maravilhas, e Ele está dentro de você. E Ele precisa que você não guarde isso como um segredo, mas que você coloque para fora o tesouro que Ele te deu. Esse é o único tesouro que a Bíblia fala e que o mundo aí vê que precisa ser exibido e não guardado. A palavra de Deus. O privilégio da palavra de Deus. A essência de Deus está descrita aqui. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia, irmão. Está numa situação sem saída? Leia a Bíblia. Ela é saída. Ela é solução. Ela é propósito. A Bíblia diz que Deus não pede quase nada de nós. Mas lá no livro de Provérbios, quando Salomão está escrevendo, ele fala algo glorioso. Provérbios 23, 26 diz assim: Filho, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Por que Salomão escreveu isso? Porque lá no livro de Jeremias, quando Jeremias estava profetizando acerca do pecado do povo, ele falou que enganoso é o coração dos homens, mal e mais perverso do que todas as coisas. Mas o Senhor continua falando através da boca do profeta: mas eu, o Senhor, esquadrinho os corações, eu conheço o coração de cada um, para dar segundo os seus caminhos e as obras das suas ações. Então, se nós entregarmos para Deus, o que ele está falando? Não está falando do nosso coração físico, né? Mas ele está falando da nossa capacidade, da nossa vontade, do nosso entendimento. Se nós colocarmos tudo isso nas mãos de Deus, irmãos, tiver a entrega completa, Deus transformará toda e qualquer situação da minha e da sua vida. Para Deus não há restrições, para Deus não há limites, para Deus não existem impossibilidades. O que é que você vem buscar de Deus hoje que seja difícil demais para executar? Nada. 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 Se você chegou aqui hoje com um pedido impossível, Deus diz para você: não existe para mim impossibilidades. Tudo é possível àquele que crê. Então não guarde o seu tesouro. Da mesma forma que você abre o seu coração aqui, você levanta suas mãos para adorar, busque naquele que está precisando. Busque naquele que está necessitado. Talvez ele está numa prisão, talvez ele está no hospital, talvez ele está aqui. Porque às vezes a gente está num lugar cheio de gente, mas é o lugar mais solitário da nossa vida. Porque às vezes a solidão não é compreendida por quem está ao nosso lado, mas por quem mora dentro de nós. Mas se o Espírito Santo estiver dentro de você, você não mora sozinho. Deus está com você. E não importa a dificuldade, não importa a luta, Ele sempre estará lá presente. Por isso que tem situações, irmãos, que você precisa deixar Deus assumir o controle. Talvez as suas forças, a sua ideia, a sua inteligência, a tua capacidade, os seus diplomas
não servem para nada, porque lutas espirituais se combatem com armas espirituais. Então, se o diabo se levantar, irmãos, 1 João diz assim, que maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Qual é a dificuldade que você precisa que Deus entre com solução hoje? Ele está aqui, Ele só precisa que você entregue. Ele pede uma coisa só: filho, dá-me o teu coração. A Bíblia diz que do coração procede todas as saídas da vida. Então entrega a sua vida completamente para Ele, irmão. Não é mais ou menos, não é só um pouco. Você precisa entregar totalidade. Quando Davi se levantava e falava assim, vamos caminhar, todo mundo se levantava e caminhava. Quando o povo estava lá no deserto, que era guiado pela nuvem e era protegido pela coluna de fogo, quando a nuvem se movia, Moisés falava, levante-se, porque Deus mandou caminhar. Se você tiver relacionamento íntimo com Deus, Deus vai começar a guiar aonde você precisa dirigir os seus passos. O próprio Salomão já disse isso, né? O homem escolhe o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Então, se você deixar Deus assumir o controle, por mais que você tenha escolhido caminhar para cá, Deus vai ajustar a sua bússola para que você caminhe alinhado com a vontade dEle. Porque no final de tudo, irmãos, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor vai prevalecer sobre todos, crentes ou não. O próprio Jesus falou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo aquilo que foi determinado será cumprido. Não só no mundo, mas na sua vida. Eu duvido que tenha alguém aqui que Deus ainda não lançou uma palavra profética sobre a sua vida. Talvez se você não recebeu, vou lançar uma hoje. Deus te escolheu e Ele espera que você se levante e anuncie o evangelho da salvação. E se você não conhece, se você está longe, ou se você desviou da rota no meio do caminho, Ele está aqui hoje para te receber de braços abertos, porque acima de tudo, Ele é Pai. E Pai ama o seu filho, não importa as circunstâncias. Talvez precise de uma surra, precise de uma disciplina, precise trocar as vestes, precisa tomar um banho, precisa de uma limpeza, mas o Pai está aqui para tratar da sua vida hoje, se você se entregar de verdade. Deus só tem uma expectativa em nós, irmãos, que você execute os seus mandamentos. Você determine sobre a sua vida o que você precisa fazer. Qual caminho seguir? O problema é que se a gente for por notícias, se a gente for por conhecimento, se a gente for por busca lá fora, certamente o nosso caminho não dará em nada. Mas Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem. Porque qualquer aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida pelo meu nome, esse achará. Entrega total hoje. É o que Deus requer de você. No carro de Deus não existe retrovisor, irmão. Deus não olha para trás na sua vida. Deus não veio aqui hoje para te julgar. Não, Ele veio hoje para que você comece a olhar aquilo que está à sua frente. E sabe o que está na sua frente? Deus está preparando uma nova Jerusalém. Deus está preparando um tribunal onde as suas obras podem ser julgadas e presenteadas. Deus está preparando um lugar onde você não passará uma temporada, mas onde você viverá eternamente ao lado dEle, sendo guiado por Ele, sendo orientado por Ele, sendo dirigido por Ele. E a única preocupação que você terá naquele lugar é glorificar e exaltar o nome dEle. Esse é o motivo que nós estamos aqui, irmãos. Esse é o motivo que nós somos escolhidos para podermos andar com Ele lado a lado para sempre. Deus não quer que você viva de temporada, que você viva hoje, está bem, amanhã não está, passa. Não, Deus quer que você permaneça com Ele lado a lado para sempre. Independente de circunstância, independente de situação, independente de escolha. Deus quer que você
Simplesmente se entregue. Comece a olhar e falar: Senhor, eu preciso ser diferente. Eu preciso ter novidade. Quanto tempo você está vivendo na igreja ou vivendo com o Senhor e você não tem novidade? Deus tem muita novidade. Deus tem muita novidade. Se você não sabe, eu vou te contar. Deus tem muita novidade. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Talvez você olha para o mundo e aconteceu tanta coisa, mas eu continuo te falando, Deus, Ele é Deus de novidade. Paulo diz assim que Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu só preciso pegar. Mas sabe o que acontece? A gente vive pensando nas impossibilidades. Impossibilidades. Mas Deus, Ele gosta de impossibilidades. Eu vou te contar só para encerrar. Impossibilidades. O corpo humano. 70% do corpo humano, de 60% a 70% do corpo humano é água. Nas crianças é maior ainda. Né? Na idade infantil, 75% do corpo é água. Então, entre 60 e 70 é o nosso corpo. Você olha fisicamente, você é praticamente água, irmão. Praticamente água. Aí a gente vai para o planeta Terra. Planeta Terra, 70% do planeta Terra, água. Sobra 30% de terra só. Dos 70% de água, 97,5% é água salgada. 2,5% é água doce. Vou bem devagar para você não se perder na matemática. 97% água salgada. 2,5% água doce. Desse 2,5%, 1,8% são águas que estão presas nas geleiras, nas antárticas e nos árticos. Sobra 0,7% da água potável no mundo para o ser humano, todos os animais sobreviverem. Quer mais impossibilidade do que isso? Só que está todo mundo aqui vivo, aqui, todo mundo tomando água tranquilamente. Se você for viver com Deus, irmãos, impossibilidades são coisas diárias que Deus realiza na sua vida e você nem percebe. Aí agora você começa a analisar o tamanho da dimensão que é esse Deus. Tão grande, tão sublime, tão maravilhoso. Mas Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele cabe dentro de um coração. Ele cabe dentro do seu, Ele cabe dentro do meu, Ele cabe dentro das pessoas que estão lá fora, precisando ser curada. Deus quer promover hoje todo mundo a cardiologista, né? Para você ir lá fora e fazer uns cateterismos no mundo que está precisando. É isso, irmão. As ordens de Deus precisam ser executadas, precisam ser cumpridas. E Deus cumpre isso através de você. Deus cumprirá isso através de mim. E cumprirá através de cada vida que se dispor a se entregar para Ele totalmente. Totalmente. Não dá para servir a Deus, mais ou menos. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus com jugo desigual. Não dá para servir a Deus com pensamento diferente. Não dá para seguir a Deus, irmão, se a entrega não for total.
E a parte boa é essa. Hoje ele está aqui, de braços abertos. Não para te julgar, não para te condenar, mas acima de tudo, para te absolver e falar assim, olha, filho, o que eu tenho para você, você não consegue nem imaginar. Se você já viveu experiências gloriosas, você nem sabe ainda o que estará por vir. Se você já teve experiência, já teve sinais, você não consegue nem imaginar o que eu ainda posso fazer. Queria que você começasse a imaginar o que Deus tem capacidade de fazer, além daquilo que Ele já fez. Talvez se você parar um pouquinho e refletir a sua vida, você vai entender só um pouquinho do que Deus já fez e muito ainda do que Ele fará. Ontem uma pessoa veio falar comigo, aliás, 2 pessoas ontem, vieram falar comigo veio falar comigo sobre problema no rim. Olha só. E falou assim, sabe, é porque você já tem experiência, que você já sofreu muito com o rim, né? O João então, né? Eu sofri o João. E aí, quando as pessoas falaram, e passou. Foram só questões, porque acontece isso e tal, não sei o quê. Mas, para mim, me fez reviver um momento onde que Deus quase que se materializou para me dar uma cura. E eu pude reviver, eu lembrei, né? A última voz que eu ouvi aquele dia não foi a voz de Deus, foi a voz do João, né? Em que eu estava passando muito mal e eu ouvi o João falar, não é desse jeito. E eu não conseguia nem abrir os olhos, eu perdi todos os movimentos, eu só conseguia pensar. E eu me lembro que eu estava deitado na maca e me colocaram de ponta cabeça, assim, né? Porque minha pressão já tinha ido embora. E aí eu fiz uma pergunta para Deus, falei, Deus, eu vou morrer agora? E Deus me deu uma resposta, ó morte, onde estás, ó morte? Cadê sua vitória? Cadê a sua vitória? Então, se eu paro e revivo isso, irmãos, eu começo a lembrar dos momentos em que ninguém pode te ajudar. Tem situação, irmãos, que ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te ouvir. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus sempre está lá. Quando eu orei, ninguém podia ouvir, nem saiu palavra da minha boca. Fui daqui, eu falei com o Senhor e Ele respondeu. Se você buscar Deus, irmão, se você falar para Ele, Ele ouve, Ele responderá. Não sou eu que estou falando, não, irmãos, é a Bíblia que garante isso. Clama a mim, responder-te-ei. Não é talvez, não acho que eu vou pensar, não, vou olhar se você merece, não, vou olhar se você não pecou muito essa semana. Não. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não viveu, nem sabe. Mas eu tenho poder para fazer. Só precisa crer, irmão. Deus precisa que você comece a desfrutar de estar na presença dEle. Às vezes a gente vem para a igreja, irmãos, só para desabafar. Não tem problema nenhum. Deus está preparado para o seu desabafo. Mas o que Deus quer é que você comece a se deleitar. Né? O Salmo continua falando, deleita-te também no Senhor. Tenha prazer de viver as experiências que Ele tem para oferecer. Comece a desfrutar dos pequenos sinais que Ele se apresenta para você. No dia a dia, irmãos, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Deus diariamente executa milagres na sua vida que às vezes você não sabe porque você não percebeu. Deus está querendo mexer com você para que você comece a saber o que fazer nas situações. Porque sabe o que está acontecendo? No meio das situações, a gente está pedindo ajuda para as pessoas erradas, para pessoas. Deus quer que a ajuda venha dEle. Você começa a conviver com Ele. E aí você vai saber o que Ele pensa, o que Ele quer, antes mesmo de você pedir e antes mesmo dEle ordenar. Quando Davi chegou
lá no arraial, eu ia falar de Davi, né, mas nem deu tempo. Quando ele chegou lá no arraial, irmãos, que ele falou, o que está acontecendo? Você nem sabe, hein? Tem um gigante aí. O cara é grande. Quem assistiu a série Casa de Davi que tem na Netflix, sem propaganda, mas ali, Prime, na Prime, né, tem uma imaginação criada ali. E o texto, irmãos, fala que, olha, você vai lutar? Não, primeiro assim, desqualificaram ele. É isso que o diabo faz. Quando você se apresenta para lutar, ele quer te desqualificar. Primeira coisa. Ih, esse baixinho aí. Preciso de 2 só para segurar a lança aqui. O escudo aqui, ó, 70 quilos. Ele vem te desqualificando. Aí as pessoas vão querer falar para você qual arma que você tem que usar. É melhor você colocar essa armadura aqui, hein? Aí o rei aí alguém de autoridade vai falar para você, não, porque ó, usa a minha. A minha é poderosa. A minha é de rei. E vai colocando o quê? Situações de como ele tem que agir. E eu acho fantástico o texto, irmãos, porque em nenhuma parte do texto você vai ver Davi orando. Se você ler na 1 Samuel 17, você vai ver que ele não ora. Quem conhece a Deus sabe o que precisa ser feito. Eu não preciso orar para coisas que Deus já determinou que eu faça. Lembra lá do mar? Quando chegou todo mundo na frente do mar, Moisés, você precisa fazer alguma coisa, vai orar, quem sabe Deus não responde para você. Moisés vai orar, Deus fala para você, por que você está orando? Davi não ora porque ele é negligente. Ele não ora porque não deu tempo. Ele não ora porque ele é relaxado, não. Ele não ora porque ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe que, independente da voz dos homens, independente dos desafios, independente dos obstáculos, ele está preocupado em fazer as ordens de Deus. A única preocupação dele é quem é esse incircunciso que está fazendo o quê? Blasfemando contra o Senhor dos exércitos. Na minha frente, não. Aí ele não vai buscar, irmãos, competência nos outros. Ele não vai procurar qualificações dos outros. Ele vai procurar naquilo que ele construiu com ele. Ele vai lá, é uma pedrinha só e uma funda. Um gigante, mas todo armado. Uma armadura que cobria todas as coisas. Só um ponto fraco. A testa. Uma pedradinha suficiente para derrubar, não era nem para matar. Eu acho que o fantástico do texto é isso. Ele dá uma pedrada, mas não mata. Derruba. Toda a humilhação de 40 dias precisa ter uma exaltação digna da mesma humilhação. Ninguém conseguia carregar a espada lá, porque a espada era bem pesada. Talvez a espada fosse maior do que o peso de Davi. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu, ele lançou e ele não parou. Ele continuou correndo. E quando ele viu que o inimigo caiu, ele parou de pé em cima. Vou te matar com a mesma arma que você veio contra mim. Foi uma espadada só o suficiente. Não ficou um filisteu lá para contar a história. Deus, ele trabalha, irmãos, nas impossibilidades, porque o homem, ele preocupa-se com aquilo que ele vê. Deus não. Deus se preocupa com aquilo que ele tem capacidade de fazer. E a capacidade dele é infinita. Não ficou ninguém ali. Não ficou ninguém ali. Deus te pergunta hoje, qual é a sua preocupação? O que você precisa? Eu estou aqui.
Não há impossibilidades, não há dificuldades, não há obstáculos, não há gigantes, não há muralhas, não há nada que eu não possa fazer hoje. Diz o Senhor, se creres hoje, verás a glória de Deus. Precisa crer, irmão. Precisa desfrutar das coisas de Deus. O Davi estava desfrutando do privilégio de estar lá. Todo mundo preocupado, angustiado. Davi não, Davi está tranquilão. É só isso, é só um gigante, só um. Só um é pouco para mim. Só um é pouco. Deus, vou falar de novo, Deus não tem impossibilidades. Não tem. Não tem. Precisa de cura? Ele pode te curar hoje. Ele pode tirar da UTI hoje. Ele pode fazer milagre hoje. Ele pode restaurar o ministério hoje. Ele pode restaurar chamado hoje. Ele pode definir hoje ministério hoje. Pode. Ele pode todas as coisas. Nada, irmãos, não tem limite para ele. Ele pode todas as coisas. Ele pode abrir porta onde não tem. Ele pode te levar para falar com autoridade. Ele pode te colocar em lugares altos. É Ele quem estabelece, é Ele quem define todas as coisas. Todas as coisas. Você precisa crer e viver. Sem se preocupar. Sem dar limite para Ele. Deus quer que você comece a ver verdadeiramente aquilo que você canta. Poderoso Deus. Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. O homem não tem capacidade para conseguir interpretar essa palavra. Porque Deus, Ele conhece o infinito. A gente não. A gente conhece o limite. Deus não. Por isso que Deus te chama hoje para uma mudança de visão. Para um estreitamento de relacionamento. Aqui quando você dobrar o seu joelho, você tem a plena convicção de que Ele está lá te ouvindo. E muitas das vezes você nem vai precisar pedir. Assim como Ele não pediu para Davi orar, e não pediu para Moisés orar, só queria que fosse. Vou falar de novo. Para Deus não existe impossibilidades. Deus cuida de você, irmão, mesmo que você não veja. Vou contar um testemunho só para acabar. Eu estava um dia na minha casa. Eu morava na rua Três Pedras, aqui na Vila Alpina. E minha mãe era cabeleireira. É até hoje, né? E ela estava na sala. A sala de casa era o salão dela. E aí, ela estava cortando o cabelo de uma moça e tinha uma senhora acompanhando ela. Essa senhora era de Minas Gerais. Velhinha. E aí, irmãos, era assim, era a cozinha, a sala e o quarto ficava aqui. Era um quarto só. E eu saí do quarto, fui para a cozinha, e quando eu passei, eu tinha 14 anos. Quando eu passei, ela falou, moço! E aí eu parei, pressão já caiu lá no chão. E ela olhou bem para mim e falou assim, posso orar por você? Eu falei, pode. Quando Deus te chama pelo... Dá uma intimada, irmãos. Na hora, a alma parece que sai do corpo, assim, volta. E eu falei, pode. E no meio dali, ninguém entendeu nada. Minha mãe continuou cortando o cabelo lá e ela parou para falar comigo só. A gente não era crente ainda, não ia na igreja. Minha mãe ainda estava na fase do evangelismo, que durou 5 anos. E aquela mulher olhou para mim e falou assim, você tem uma dor no seu joelho
que dura 10 anos. Eu falei, verdade. E ela falou assim, hoje, Deus vai te curar. Posso orar por você? Eu falei, pode. 10 anos, irmão, eu tive esse problema. E o médico deu um monte de diagnóstico, mas nunca resolveu nada. Essa mulher chegou e falou, vou orar por você. E ela colocou a mão no meu ombro, nem colocou na minha cabeça. E ela nem fez uma oração longa, não. Ela falou, Senhor, o Senhor conhece ele, sabe que ele é seu, cura ele. Não precisa muito não, irmão. E eu falei, amém. Ela falou, amém, irmãos? Falei, amém. Fui embora. Nem lembrava da dor, né? Nunca mais. Quando eu saí assim, ela falou para mim assim, nunca mais você vai sentir nada no seu joelho. Até hoje, irmão. Nunca mais eu senti nada. Às vezes faz uns barulhinhos, fala, Jesus, ó, a promessa está lá, hein? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais as condenações do diabo serão sobre a sua vida. Nunca mais a doença terá lugar na sua casa. Nunca mais o diabo terá oportunidade sobre a sua vida. Nunca mais, se você crer e se entregar para ele, haverá oportunidade do diabo te afligir. Nunca mais, porque ele continua se fazendo presente onde ele estiver. Nunca mais. Fala para o seu irmão, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais o diabo pode te afligir e Deus ficar somente olhando. Nunca mais. Deus sempre se levanta e salva aquele que está afligido. Aleluia! Aleluia! Para Deus, fique com essa palavra, para Deus não existe impossibilidades. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.